Olá, bem-vindo mais uma vez ao Entre Telas. Hoje o nosso tema é pertencimento, pertencer a um meio, sentir-se parte de um sistema integrado a um grupo. São valores muito apreciados que estão por trás dos nossos desejos de formar família, de frequentar este ou aquele círculo de amigos e também da poderosa condição daqueles que vestem a camisa das empresas. No mundo corporativo, este tema ainda é um pouco explorado, talvez pelo fato de que ainda há um desconhecimento da sua influência sobre a cultura organizacional e a sua relação com o crescimento dos resultados. Será que é isso mesmo, Zezé? A pouca afinidade com a cultura das empresas distancia o colaborador? Tenho certeza que sim, porque o ideal dos ideais, né, Mari, seria termos pessoas dentro das organizações que fossem alinhadas com a cultura dessa organização. Mas, infelizmente, eu acredito até que os próprios processos seletivos, eles não conseguem dar conta de fazer esse alinhamento. Mesmo porque nós temos muito mais demandas por vagas do que ofertas. Então, as pessoas, muitas vezes, elas até querem parecer pertencer à cultura daquela organização, para ingressar naquela organização, mas não necessariamente esses valores eles estão alinhados com seus próprios valores. E isso aí criando até, eu diria, um clima de insatisfação, esse clima de insatisfação que gera tanto frustração para o lado das organizações, quanto para as pessoas que trabalham nessas organizações, né? Então, nós temos aí um grande desafio, que é esse alinhamento da cultura organizacional com os valores da organização. Lembrando, da organização não, das pessoas, né? Mas lembrando que a cultura organizacional, né, para quem não sabe, ela é justamente um complexo, né, desses valores, dessas crenças, de pressupostos que vão definir justamente qual é o modo de ser da empresa, né, como a empresa conduz os seus negócios, como ela compartilha tudo isso entre seus membros. E é por isso que a gente tem aí, de fato, uma situação muitas vezes de frustração. Nem sempre até os valores que são pregados pela empresa, de fato, são praticados, né? Mas por isso que eu até vou aproveitar e perguntar para a Dani, né, que é bastante envolvida nesse assunto, nessa temática. Dani, como você vê a questão das relações interpessoais, como é que elas interferem nos resultados da empresa? Boa pergunta, Zezé. É muito legal quando a gente percebe que o outro se importa conosco. E o fato dele se importar, se preocupar, causa o que a gente chama de reciprocidade. O que é recíproco vai e volta, né? Então, a empresa se importa comigo, eu me sinto no dever de dar o meu melhor. Isso me motiva a ser melhor, me compromete, me faz produzir mais. Então, a gente percebe que isso encontra um clima favorável dentro da empresa. Os colaboradores passam a entender essa cooperação e as demandas, elas são supridas de uma forma mais natural, mais ágil, mais recorrente, né? Porque há uma sinergia entre a função de um e de outro. Então, esse ambiente integrado, ele acaba por ser mais inclusivo, ele acaba por ser mais empático, ele traz alguns sentimentos para o colaborador que fazem com que ele sinta acolhido pela empresa e também com uma certa, eu não vou dizer obrigação, mas uma motivação para retribuir, para poder devolver isso, né? Então, a gente entende que metas não são só números, né? Quando a gente tem pessoas envolvidas, a gente está falando também de um processo humanizado, a gente está falando de sustentabilidade, né? Porque
Quando a empresa tem esse olhar para o funcionário e o funcionário produz mais, eu vou gerar muito mais capital, né? Tanto esse de números que a gente está falando, como aquele de clima, de possibilidades, de inúmeras determinações para que esse funcionário participe e continue valorizando a empresa onde ele está, né? Então, acho que acaba criando um ciclo virtuoso em que esses funcionários, sentindo pertencentes, vão também querer contribuir com a empresa. Mas me surge, assim, vários... Pode falar, Mari. É aquela tal questão, né? Eu me sinto no todo, eu sou parte do todo, né? Isso, porque é exatamente isso, né? Uma empresa, ela se compõe de pessoas, né? Produza o que for, ela se compõe de pessoas, as coisas só acontecem por isso. E quando a empresa consegue perceber isso, é maravilhoso, porque é aquela sensação de eu sou uma gota, mas a minha gota no todo é muito importante. Isso me traz faz diferença, né? Faz diferença. Não traz a valorização, aquela questão de satisfação pessoal e profissional, que é perfeito. Sim. Mas eu vou falando e vai me suscitando uma série de questões, né? Porque a gente vai se envolvendo com isso. Então, eu vou devolver a bola para você, Mari, perguntando como é que você vê essa questão dessa nova geração que não se apega a isso, né? Parece que eles mudam de emprego com mais facilidade. Será que eles não se sentem dentro, né? Não se sentem essa gotinha que você falou? O que você vê nisso? Como é que você acha que isso funciona? Ai, Dani, é uma questão que eu sempre tô refletindo. Porque é uma geração, e a gente verifica uma situação de rotatividade, não é? Diversas empresas, por exemplo, se você liga hoje, daqui 6 meses, aquela pessoa que talvez estava naquele cargo que você falou há 6 meses, não está mais. Pode não estar mais. Esse jovem não está, e as oportunidades vão circulando, e eles têm essa interação, essa comunicação muito rápida, de estar, me chama aqui, vai ali, vem aqui, chamou ali, mudei de emprego, não, agora eu vou fazer outra coisa. É a chamada geração... se apegam. É a chamada geração Z, né? E se a gente for levar ao pé da letra, a geração Z, ela é 100% digital, porque está lá, né, 20 anos atrás, eles têm hoje 20 anos atrás que foi o advento da internet, e eles são 100% digitais. Não adianta a gente... Tecnologia pura, na veia, né? Diferente da minha geração, que a minha geração é a Y, lá década de 80, 90, começo de 2000. Enfim, é um show. Eu não vou contar qual é a minha. Nem eu. Muito menos eu. Mas você, Zezé, você conviveu com a minha geração, você convive com a geração dele, dando aula. Eu convivo, e eu vou te contar uma coisa, Mari, só vou fazer uma observação. Eu vejo que você tem toda a razão, é uma geração que não se apega, né? Então, esse sentido de pertencimento que a gente está discutindo aqui, né? Até que ponto existe. Mas, às vezes, eu fico analisando se essa geração Z, ela também não está aprendendo com as nossas experiências, né? As experiências frustradas que a gente tem vivido. Porque, às vezes, você se entrega no sentido de pertencimento de um lado, mas não tem esse mesmo sentido do outro, desse reconhecimento, né, que a gente está falando. Então, a reciprocidade que a Dani mencionou é fundamental, é de um lado e do outro. E eu vejo, portanto, muito necessário que haja um reconhecimento, né, desse sentido por parte das organizações, das empresas e das pessoas que estão lá. Porque se só vem de um lado, né, e de repente, eu não gosto do termo vestir a camisa particularmente, mas se eu utilizo, olha, você tem que vestir a camisa, mas eu visto a camisa, eu me entrego, e de repente eu não vejo essa reciprocidade, eu não vejo esse reconhecimento. Nem a valorização, né?
Fica óbvio para essa geração, por que eu vou me comprometer tanto se ao ver meus pais, meus avós, as gerações anteriores, sem ter esse mesmo reconhecimento? Porque já foi o tempo que as pessoas entravam numa organização e ficavam eternamente. Eu sempre costumo até dizer, assim como as organizações nós não somos eternos para as organizações não são eternas para nós, mas é preciso respeito, é preciso reciprocidade enquanto estivermos lá, e a saída, ela tem que ser na base de se manter cada vez melhor esse relacionamento. O relacionamento não pode ser quebrado de uma forma tão abrupta a ponto de que você desconsidere. É como se uma vez um colega meu, um amigo, mencionou isso. Ele se sentiu deletado. É bem isso, a gente se sente deletado na hora que você sai de uma organização. É exatamente isso. E eu acho, talvez, que essa geração, a Z, ela tenha menos expectativas que a minha de vocês criaram, entendeu? As expectativas é uma geração menos frustrada, é uma geração que passou, virou a página. Eu acho que isso é muito bom, a gente tem que aprender com essa geração. E você me fez lembrar uma história que uma amiga minha me contou, muito querida essa minha amiga, que tinha uma entrevista de trabalho, o próprio CEO foi fazer essa entrevista. E a moça, conversando com o CEO, ele chegou a perguntar: quanto tempo você pretende ficar comigo ou na minha empresa? Qual é a sua expectativa, né? Ela falou assim: se você me desafiar por 2 anos, eu vou ficar por 2 anos. Agora, se você me desafiar por 20 anos, eu vou ficar por 20 anos. Então, é uma geração que tem menos expectativa, mas que ela adora um desafio, ela adora novidade, e ela é muito rápida em aprender. Talvez, exatamente, talvez ela não tenha tanto essa questão de vestir, de comprometer, de querer se envolver, que a gente mantém, né, aquela coisa mais enraizada, né, de se comprometer com os amigos ou com os colegas de trabalho. Mas tem muito ganho aí, eu acho que é um equilíbrio. Vocês enxergam esse equilíbrio necessário? Dani? Sim, eu acho que é exatamente isso que você colocou, é encontrar um ponto de equilíbrio, talvez entre as gerações passadas que ficavam com raízes, que eu até gostei desse termo que você usou, né? Queria entrar na organização e ficar por ela até o fim da jornada de trabalho, né? Como profissional. E também nem tanto esse pular de galho em galho, né? Eu acho que tem que ser alguma coisa que encontre esse meio termo e que seja produtivo e positivo pelo tempo que durar, né? Para que isso também possa criar trilhas para novos projetos, novos desafios, novas possibilidades, né? Nós podemos pertencer a muitos grupos, a muitos lugares, né? Eu acho que isso pertencemos, né? Exatamente, isso é o bacana. E o pertencer é o sentir, né? É o estar integrado ao todo, enfim, é o se sentir importante, acho que é por aí. Exatamente. E como vocês duas enxergam condições de gerar essa sensação? É possível? Como que é possível gerar essa sensação de pertencimento profissional? Zezé? Olha, eu vejo primeiro como uma necessidade de criar uma cultura interna, com foco nessa questão do pertencimento. E também desenvolver, inclusive, um trabalho integrado entre as áreas de recursos humanos e de comunicação. É um grande desafio, mas é necessário. Mas hoje vai integrar para buscar cada vez mais essa questão do ouvir, do escutar, do estímulo à participação, né, dentro do ambiente de trabalho, de me sentir participante, como você deu o exemplo, né, Mari, de que a pessoa ela queria ser desafiada, a partir do momento que ela é desafiada, que ela tem condição de mostrar suas habilidades, seus talentos, sua competência, é óbvio, né, ela se sente crescendo dentro da organização. Isso é um estímulo. Então, essa questão da participação, de ser ouvida, de ser considerada dentro desse ambiente. E tudo isso levando também
um conceito que eu considero muito importante, que inclusive é muito trabalhado que foi minha grande amiga e orientadora Heloísa Matos, né, Heloísa Matos Nobre, que é a questão da formação do capital social. Né? Formar esse capital social que muitas vezes é tão desprezado, porque o capital social ele é entendido justamente como essas redes sociais, sabe? Essas redes que de repente são constituídas a partir da geração de confiança que existe, de cooperação entre os membros que fazem parte dessa organização. Agora, ao contrário, olha só, eu vejo assim, eu fico abismada dentro de uma concepção como essa, que eu preciso gerar cooperação, que eu preciso gerar esse sentido de pertencimento no grupo. As empresas, muitas vezes, elas usam, de repente, algumas estratégias, algumas ações, que são muitas práticas voltadas para buscar a preferência do consumidor, do cliente, tentando ganhar preferência em relação à concorrência. Então, essas práticas com foco na concorrência, de ganhar a preferência da concorrência, são colocadas para os funcionários, para os empregados da empresa, né? Para que haja uma concorrência interna. Juro para vocês que eu entendo isso como um tiro no pé. Com certeza, Zezé, eu vejo que, se eu estou falando que capital social é você constituir uma rede de relacionamento, de cooperação, quando eu coloco a concorrência interna, eu estou dando um tiro no pé, não é possível. Com certeza. Então, é preciso rever muito esse processo. Está na hora de repensar isso. Concorrência, talvez lá fora, com outra empresa, até para concorrer, você tem que saber concorrer. Não é jogar qualquer jogo. Não é para amador. Não. E não é para jogar qualquer jogo, não é de qualquer forma. Não é passando por cima de questões éticas. E aí você vê esse tipo de prática dentro de ambientes que você fala, gente, como é que eu vou criar concorrência quando eu tenho que ter um estímulo de trabalho, de cooperação, de equipe, de engajamento? Sim, exatamente, concordo. E para você, Dani? É o grande desafio. Total. Eu acho que nessa mesma linha, assim, para eu criar essa sensação de pertencimento que é tão importante, eu preciso valorizar o que os colaboradores dizem, né? Então, criar canais de comunicação internos e externos para que eu possa viabilizar essa comunicação de uma forma mais prática, mais efetiva, né? Também posso determinar algumas ações com propósito, que possam ter retorno para o funcionário, que seja um retorno social ou um retorno emocional, em que ele consiga se ver nessa ação para a comunidade, ou que ele consiga se sentir fazendo bem para a sociedade de um modo geral. Então, assim, determinar alguns propósitos, algumas causas, ajuda a integrar funcionários. Proporcionar meios de interação entre esses funcionários, seja um café da manhã, uma confraternização de final de ano, para que eles possam se conhecer, e se conhecendo, eles ficam sabendo o que cada um faz, como cada um trabalha. Então, isso ajuda a melhorar o clima, e a eficácia da comunicação vem disso, né? Eu vou me comunicar melhor com quem eu conheço, com quem eu sei o que faz. Com isso, a gente tem necessidades e demandas equilibradas e recíprocas, né? Uma hora é a empresa que está precisando do funcionário, outra hora é o funcionário que está precisando da empresa. Então, esse pertencimento acaba vindo desse encontro, dessa prática que tem que ser constante, que tem que fazer parte da cultura de qualquer empresa, seja o tamanho que for. É verdade, eu concordo também com essa questão emocional, extremamente importante nos dias de hoje. E isso, gente, a gente está dizendo para você de empresa, mas vale para o teu comércio, vale para a tua microempresa, vale para o teu espaço, para os teus funcionários, para as pessoas com que você lida no dia a dia, não é? Então, vale para o prestador de serviço, com atenção. Muitas vezes ele trabalha sozinho, ele é um empreendedor individual, ele trabalha sozinho, mas ele tem parceiros, ele tem fornecedores, então isso tem que ser aplicado de uma forma
concreta. Aliás, quanto menor, mais a necessidade das relações de parceria. O sentido não é mais, eu entendo assim, competição, eu não sei, de querer eliminar a concorrência, não é por aí. Quanto mais cooperação, e quanto mais, inclusive, um setor consegue crescer junto, mais todo mundo sai ganhando. É o jogo do ganha-ganha ao invés do jogo do ganha-perde. Exatamente. É o famoso time, né, gente? Exatamente. Na verdade, um time, né? É um time. Igual o time da Academia da Palestra. Não conhece ainda? Acesse o site academiadapalestra.com.br e continue aqui toda semana acompanhando o Entre Telas. Semana que vem, a gente tem um novo encontro e um novo tema em comunicação. E você, claro, não pode perder. Até lá!